Hoje eu vou falar sobre adoção, o fato de que nós somos adotados em Cristo, adotados por Jesus. Gálatas, capítulo 4. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Essa é a palavra do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor libere espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Amém. Então, o assunto aqui que nós estamos tratando em Gálatas é o Evangelho. Paulo está tratando do Evangelho, só que está tratando especificamente de um assunto que é o problema que os irmãos na igreja da Galácia enfrentavam com o legalismo, e esse legalismo tinha a ver com eles tentarem obedecer regras, ou seja, obedecer a lei, só que não obedecer a lei por causa de santidade, mas obedecer a lei para tentar conquistar o favor de Deus, tentar estar mais perto de Deus como resultado de obediência a regras. O que significa na prática, literalmente, era o seguinte: eles eram gentios, eles eram das nações, eles não eram judeus. E eles então queriam obedecer às regras, e a principal delas era a circuncisão, para por meio disso fazer parte do povo de Deus. E o que Paulo vai ensinar, ele ensinou no capítulo anterior, no capítulo 3, que eles eram filhos de Deus, se tornavam filhos de Deus por meio da fé em Jesus. Esse era o ensino que ele está dando. Agora Paulo vai aprofundar o ensino sobre sermos filhos de Deus. E ao aprofundar nesse ensino, ele começa a falar sobre o fato de ser menor de idade. Ou seja, um filho menor de idade, e depois, na segunda parte, ele vai falar sobre ser maior de idade. Então ele vai contrastar essas duas coisas: menor de idade, maior de idade. Então ele diz o seguinte no versículo 1: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Na sua casa, o menor de idade não é comparado com um escravo. Mas no tempo de Paulo, era assim. Por quê? Porque no contexto romano, os escravos não eram semelhantes aos escravos que eu e você estamos acostumados com a história da escravidão africana. Nós, no Brasil, nós relacionamos, quando pensamos em escravidão, pensamos na escravidão africana que aconteceu por causa de Portugal. Mas a escravidão que acontecia no contexto romano era diferente. O escravo tinha vários direitos diferentes do escravo que nós vemos na história africana. Então, o escravo era mais parecido com o empregado do que o escravo que nós vemos na história da escravidão africana. Então, o que ele está dizendo é que o menor de idade dentro da casa, ele era muito parecido com o escravo. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele não tinha direitos, só tinha deveres. Basicamente é isso. Então, ele está falando que o menor de idade, ele não tinha direitos, só tinha deveres, mesmo sendo o senhor de tudo. Ou seja, claro, ele é filho do chefe, ele é filho do dono da casa, mas
ele mesmo assim não tinha liberdade, não tinha autonomia dentro da casa. Ok? É isso que ele está falando. Aí no versículo 2 ele diz: mas, esse menor de idade, ele está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Tutores são aqueles que cuidam da criança, desse menor de idade, até o momento que ele atinja a maioridade e tenha maturidade para fazer o que o maior de idade deve fazer. E curadores são aqueles que cuidam dos bens até que esse menor de idade seja grande e possa usufruir desses bens como ele bem entender, ou seja, até o tempo pré-determinado pelo pai. Então, no versículo 3, ele vai dizer: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Então, aqui Paulo ele dá uma curva surpreendente. Porque no versículo, no capítulo anterior, no capítulo 3, Paulo está dizendo que a lei serviu como um tutor para nos conduzir a Cristo. Então ele está falando de algo bom, que a lei ela é um pedagogo, um professor que nos conduz a Jesus. É algo bom. E ele aqui está falando sobre tutores, curadores, e está falando sobre sermos como um menor de idade que está numa casa como um escravo. Então parece que ele está dizendo que nós somos como uma criança semelhante a um escravo. Mas aí ele muda. Ao invés de dizer que nós somos semelhante a uma criança, e a criança não tem autoridade como um escravo, ele muda e diz: não, a gente era escravo. Opa, não, o exemplo não é dizer que a gente era como uma criança? Ele muda totalmente o exemplo e fala: não, a gente era escravo. E era escravo de quem? Do quê? Dos rudimentos do mundo. Essa expressão, rudimentos do mundo, minha esposa falou: meu bem, passa logo por ela, tá? Por quê? Porque eu fiquei travado estudando ela. Por quê? Porque significa demônios. Vamos atalhar, tá? Em Colossenses repete ela, os espíritos elementares, a palavra é estoicheia. É um termo que vai significar, a gente pode enrolar, pode tentar dizer um monte de coisa, mas o grande problema significa demônios, tá? Ele está dizendo, no fim das contas, o seguinte: o que esse versículo 1, 2 e 3 está falando? Ele está falando como é que era a nossa vida antes de Jesus. Antes da nossa vida, na nossa vida antes de Jesus, nós estávamos escravizados por demônios. Você concorda? Eu concordo. É isso que ele está falando. A gente estava escravizado. Ele diz, era como uma criança que está na casa, que não tem autoridade sobre nada. Mas ele também acrescenta dizendo: éramos escravizados aos rudimentos, éramos escravizados por espíritos. É muito forte, mas é a verdade. E ele está colocando aí os judeus, está dizendo que os judeus, mesmo que tinham a lei, acreditavam em superstições, e os gentios, que tinham suas religiões pagãs, e eu e você. E aí então ele continua no versículo 4 dizendo: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. A plenitude do tempo. Chegou a plenitude do tempo. O que significa isso? Pensa comigo. Ele está falando, tinha uma criança, ok? Um menor de idade. E ele não pode então receber a sua herança. Se é menor de idade, ele não pode receber a sua herança. Ele não pode usufruir dos benefícios. Ele tem que ter um tutor, ele tem que ter um curador que cuida, um tutor que cuida dele, um curador que cuida dos seus bens. Ele está escravizado, ele está ali debaixo de um jugo. Mas então chegou a plenitude do tempo.
chegou a hora certa da maturidade, onde ele pode receber a sua herança. Esse termo, plenitude do tempo, está significando isso. Se você parar para pensar, esse termo, ele aparece lá em Efésios 1, versículo 10, e é o versículo que a gente aqui no Convergência usa para explicar o nome da nossa igreja, Convergência. Efésios 1:10 fala que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto do céu quanto da terra. Então, plenitude dos tempos significa um tempo perfeito. É como se Deus tivesse uma agenda, e então Ele tem a hora certa para as coisas acontecerem. Então Deus, na hora certa, decidiu que esse filho que estava debaixo de tutores, curadores, rudimentos, chegou a hora dele se ver livre disso. Agora ele vai se ver livre de estar debaixo dessa lei, de estar debaixo desse jugo. Agora ele vai se ver livre para ele poder receber sua herança, para ele receber aquilo que ele tanto deseja. E aí, olha só como que esse filho vai ser livre. Ele vai ser livre porque Deus, enviou o seu filho. 2, nascido de mulher. 3, nascido sob a lei. Ou seja, o Evangelho. A maneira que Deus, na plenitude dos tempos, vai fazer com que esse filho menor de idade, que são os judeus, os gentios, que estavam escravizados, que eram eleitos, mas que estavam escravizados pelos rudimentos do mundo, por espíritos elementares, eu e você. A maneira que ele vai fazer com que esses filhos recebam a herança que eles estão destinados é enviando o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Você percebe que ele falou que Deus enviou o seu filho? Ele não diz Deus enviou Jesus ou Deus enviou Cristo. A expressão é filho. Porque ele está tratando de filiação hoje. Hoje o texto fala de filiação. Então, ele coloca aqui o filho, porque Deus enviou o filho para que ele conquistasse filhos para Deus. Então, Paulo coloca no texto o aspecto do filho unigênito. Aí ele coloca aqui a identidade de Jesus como filho, não coloca como Cristo, Messias, não coloca como Salvador, coloca como a segunda pessoa da Trindade, o Filho unigênito, e coloca ele como nascido de mulher, que não está aqui falando simplesmente do nascimento virginal de Jesus, mas está falando da humanidade de Jesus. E por que é importante falar da humanidade de Jesus? Porque era extremamente necessário Jesus ser plenamente homem, para que o seu sacrifício, o sacrifício de Jesus por nós, fosse aceito. Se Jesus não fosse plenamente homem, a morte de Jesus por nós não seria aceita. Era preciso o sacrifício humano, alguém verdadeiramente humano, morrendo por nós, para que nós fôssemos salvos. Porque Jesus era um ser humano, é que o seu sacrifício podia salvar, mas o texto diz, nascido sob a lei. Porque Jesus obedeceu à lei, é que o sacrifício foi aceito. Porque Jesus era humano, é que o sacrifício valia, porque era um sacrifício de ser humano. Mas porque Jesus obedeceu à lei, é que o sacrifício valia, porque se ele não obedecesse à lei, se ele não fosse 100% obediente, esse sacrifício não teria validade nenhuma. Jesus, como eu e você, nasceu debaixo da lei de Moisés. Jesus precisou obedecer à lei, às regras, mas diferente de mim e de você, Jesus conseguiu obedecer essa lei 100%.
Jesus viveu 100% a obediência à lei. Em Hebreus 7, 26 diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado de pecadores, exaltado acima dos céus. Ou seja, Jesus nasceu debaixo da lei, mas Jesus obedeceu 100% à lei. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz que Jesus, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Em 1 João, capítulo 3, versículo 5, diz: e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Jesus viveu de maneira obediente à lei de Deus, viveu de maneira 100% obediente. Ele veio debaixo da lei, nascido sob a lei e obedeceu à lei. Mas o versículo 5 diz: veio para, o que diz o versículo 5? Resgatar os que estavam sob a lei. Esse termo, resgatar, é importantíssimo para a sua vida. O termo resgatar, ele tem a ver com dívida. Já ouviu esse termo, resgatar dívida? Ele funciona mais ou menos assim: alguém fazia uma dívida. Porque essa pessoa fazia dívida, essa dívida ia crescendo e ela tinha que se vender como escravo. E aí ela ficava escrava, e para ela poder ser livre de ser escravo, alguém tinha que comprá-la. O nome dessa compra era redenção, resgate. A Bíblia diz que nós estávamos numa dívida muito grande. A dívida dos nossos pecados, a dívida da nossa rebelião contra Deus. E Deus enviou o seu próprio Filho. O preço que foi pago é o sangue de Jesus, que foi vertido. Jesus nos comprou pelo seu sangue. Nós pertencemos a Ele. Graças a Deus. Ele verteu o seu sangue para resgatar os que estavam sob a lei. E aqui eu chego no ponto principal do meu sermão, no que eu queria contar para você, a boa notícia. Ele veio resgatar os que estavam sob a lei, mas a segunda parte do versículo 5 diz o quê? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E aqui, como diz o Jonathan Edwards, nessa frase eu encontro doçura. Aqui nessa frase eu encontro muito do Evangelho vertendo. A doutrina da adoção é uma das verdades mais doces do Novo Testamento. Olha alguns dos exemplos que a gente pode encontrar. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em Romanos, capítulo 8, no versículo 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, é para que também com Ele sejamos glorificados. Em 1 João capítulo 3, versículo 1 diz:
Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Irmãos, a adoção, ela é um ato de Deus. Ela é um ato de Deus por meio do qual Ele nos torna seus filhos e membros da sua família. E agora eu queria te mostrar algo glorioso, algo magnífico. Eu queria te mostrar os privilégios que a adoção te concede. E antes disso, eu queria abrir um parênteses e te falar o seguinte. No direito romano, eu não entendo de direito romano, tá? Mas é só uma coisinha pequena que eu sei. Mesmo os filhos biológicos eram adotados. O filho mais velho geralmente precisava ser adotado. Ele era adotado para poder administrar a herança do pai. Então, por isso que Paulo ele relaciona aqui no texto herança com adoção. Ok? Então, todas as vezes que você olhar para esse texto, eu quero que você entenda isso. Herança e adoção têm uma relação muito grande uma coisa com a outra. Mas tem mais uma coisa muito grande. Porque uma pessoa, no direito romano, poderia ser adotada em qualquer idade. Por quê? Porque quando uma pessoa era adotada, todas as dívidas dela eram quitadas, desapareciam. Quando Deus te adotou, suas dívidas foram quitadas para sempre. Toda a tua dívida com o pecado desapareceu. E ao mesmo tempo você foi introduzido numa herança eterna, na herança de Cristo Jesus. Amém? E eu quero te mostrar um pouco dessa herança para você. Um pouco desse privilégio que você tem de ser adotado por Deus. Primeiro privilégio, Deus te ama. Esse é o primeiro privilégio. 1 João 3:1 diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O segundo privilégio, o privilégio de chamar Deus de Pai. Em Mateus 6:9, nós falamos Pai Nosso. Em Gálatas 4:7 diz: já não sou mais escravo, mas filho. O terceiro privilégio, esse privilégio nem sempre a gente lembra dele, mas eu quero que você guarde esse privilégio como uma boa notícia no seu coração. Deus te entende. Salmo 103, versículo 13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus te entende. O quarto privilégio, Deus cuida das tuas necessidades. Deus cuida das tuas necessidades. Em Mateus 6:31 diz: portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Deus cuida das tuas necessidades. O quinto privilégio é que Deus te presenteia com coisas boas. Deus te presenteia com coisas boas. Mateus 7:11 diz: ora, se vocês que são maus
sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus te presenteia com coisas boas. Sexto privilégio, Deus te presenteia especialmente com o Espírito Santo. Deus te presenteia especialmente com o Espírito Santo. Lucas 11, versículo 13 diz: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus te presenteia especialmente com o Espírito Santo. 7. Deus te concede uma herança celestial. Deus te concede uma herança celestial. Gálatas 4:7 fala assim: assim como você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, você também é herdeiro de Deus. Romanos 8:17 fala: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que com Ele também sejamos glorificados. 1 Pedro 1,4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída e não fica manchada, não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Deus te concede uma herança celestial. E o 8º privilégio, como se não bastasse tudo isso, como se não bastasse todos esses privilégios, ainda por cima, os anjos te servem nesta era. Como se não bastasse tudo que Deus te dá, toda a paternidade que Ele te dá, os anjos dele, Ele colocou para te servirem. Hebreus 1, versículo 14 diz, falando sobre os anjos, diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Como se não bastasse, os anjos estão aqui para te servir nesta era. Você consegue imaginar como é maravilhoso ser um filho adotado por Deus? Deus enviou o seu Espírito. No direito romano tem mais uma coisa que eu quero te contar. Sempre quando alguém era adotado, era preciso que houvesse uma testemunha da adoção. Sempre tinha que ter uma testemunha. Quem é a testemunha da sua adoção? O Espírito Santo. É o que Paulo diz, é como ele encerra o texto. No versículo 6 ele diz: e por que você é filho? Ou seja, qual é a prova de que você é filho? Por que você é filho? Deus enviou o Espírito de seu Filho. Ele não falou simplesmente Espírito Santo. Ele falou Espírito de seu Filho. Por quê? Porque eu quero que você tenha um espírito de filiação, um espírito que ensina a ser filho. Ele não só te deu uma posição de filho, entende? Você tem uma posição de filho como filho adotado, A Carol me ensinou algo muito interessante sobre adoção quando a gente casou. A Carol é filha adotiva. E ela me explicou algo. Existe uma diferença entre ser filho adotado e filho adotivo. Filho adotado é quando você entra na família. Filho adotivo é quando você recebe a família no coração. Então, o pai te adotou, você é filho adotado por Deus. Mas quando o Espírito entra em você,
É quando você sente que Deus te ama e filho adotivo. Ou seja, pensa comigo, quando foi que você se tornou filho de Deus? Você recebeu fé. Então você recebeu fé, simplesmente foi por dom de Deus, você nem sabia de nada. Então o Espírito Santo entrou na sua vida e pronto. Mas depois tem uma nova obra de Deus que vem na sua vida e testifica que você é filho. E fala que você é filho. E enche você da presença e você lembra e você testifica e testemunha no seu interior: eu sou filho de Deus, eu sei que eu sou filho de Deus. Os irmãos pentecostais chamam de batismo no Espírito Santo, os irmãos carismáticos chamam de enchimento do Espírito Santo, outros chamam de testemunho interior, você pode chamar do que você quiser. O fato é que Deus testemunha no seu interior, testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. E aqui nesse texto ele diz: porque vocês são filhos, então Deus enviou o espírito do seu filho ao nosso coração, e esse espírito clama: Abba, Pai. Por que será que Paulo colocou logo essa expressão? Por que ele não colocou Pai? Por que ele colocou Abba? Porque Abba era a maneira que Jesus falava com Deus. O que ele está dizendo é: você está numa posição de relacionar com Deus como Jesus relacionava. Assim como Jesus chamava Deus de Pai, assim você vai chamar Deus de Pai da mesma forma. É uma forma muito íntima. Muita gente fica perdido querendo saber se significa paizinho, papaizinho. O problema não é o que significa simplesmente. A grande questão é: Jesus falava assim, e você recebeu o Espírito do Filho e fala como o Filho. E algo muito interessante de se pensar: Abba é a primeira palavra que uma criança iria falar quando estava aprendendo a falar. Abba, é muito fácil dela aprender. É a primeira coisa que você deveria de aprender na sua caminhada com Deus. É que Deus é teu Pai. Os primeiros passos que você deveria de aprender é que você é amado pelo teu Pai. Não é aprender uma montanha de exigências de tudo que você precisa fazer, e o quanto você tem que fazer, e o currículo que você tem que ter, e quanto você tem que ser bom. O que você precisaria saber é: Abba, Pai, Ele me ama, eu tenho um Pai. O Espírito do Filho clamando. Você não é mais escravo, porém é filho, e sendo filho, é herdeiro. E o texto vai continuar, e vai ser o tema da semana que vem. Ele vai dizer: porque você é herdeiro, você não tem que mais ficar tendo que ter superstição. Porque essa era a questão. Eles ficavam guardando festa, dia, e um monte de superstição, para tentar garantir que as coisas na vida dessem certo. Mas a garantia da minha vida é o Abba. Eu tenho uma herança. Abba. O Abba me ama. O Pai me ama. É só disso que eu preciso. Então, eu queria muito que você acreditasse nisso hoje. Você está numa posição de filho adotado. Você tem o espírito do filho adotivo. Simplesmente descansa nessa realidade. Porque isso é o Evangelho sobre você nesse dia. Amém? Ina, vamos cantar?
Eu sei que a primeira coisa que a gente pode pensar quando a gente ouve uma mensagem dessa é que a aplicação é: se tivermos uma paternidade, uma experiência com o pai na terra ruim, orar por cura interior. Mas eu não gosto de ser óbvio. Eu não gosto de ser óbvio, de orar o óbvio. O que eu quero dizer com isso? É porque eu sei que você teve uma experiência ruim com seu pai. Porque não existe nenhum pai bom. Todo pai é defeituoso. O melhor pai que possa ter existido é defeituoso. O que eu queria que você orasse nesse momento é uma coisa além. Essa é a sua visão de Deus como pai. Não simplesmente a sua visão de pai humano. Não, sua visão de Deus como pai mesmo está errada. Às vezes nós temos uma visão de Deus somente como pastor, somente como Senhor, somente... E às vezes a gente não para pensar que a visão de Jesus era fundamentalmente de Deus como pai. Ele orava ao Pai, ele glorificava o Pai, ele foi enviado pelo Pai. Deus é o Deus Pai. Jesus é o Filho porque Deus é o Pai. Então eu te convido nesse momento a você se referir a Deus como Pai. Invoque o Pai. Amém? Vamos fazer isso. Você me envolve com uma melodia e me cega com uma canção de libertação dos meus inimigos, todos meus medos se vão. Você me envolve com uma melodia e me cega com uma canção de libertação dos meus inimigos, todos meus medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ainda no ventre você me escolheu, com amor chamou meu nome. Eu nasci de novo em tua família, em minhas veias corre teu sangue. Ainda no ventre você me escolheu,
adoção é uma das doutrinas mais lindas que nós encontramos nas Escrituras, principalmente quando se refere a compreender o amor de Deus. E Deus é tão sábio que Ele apresenta a doutrina da adoção no momento em que o Império Romano dominava toda aquela região. E é interessante que o Ângelo trouxe alguns pontos sobre a lei romana, e uma coisa que eu acho que vale a pena a gente, para terminar nossa reflexão, e que faz muito sentido para a obra da salvação na nossa vida, é que na doutrina romana, nascer não era garantia de que você se tornava filho. Porque um filho que nascia, ele era colocado numa condição de espera para saber se a família que gerou aquele filho, ela o adotaria ou não. Então nascer não era confirmar que era filho. E parece muito com aquilo que acontece conosco hoje. O nascimento até dos nossos filhos não garante a salvação. Mas é interessante que os próprios pais, depois de um tempo, eles iam até o local onde a criança ficava, e aí sim eles optavam sobre adotar aquele filho. E faz muito sentido a história que a Carol explicou para o Ângelo da diferença de adotados e adotivos. Mas para ser adotado, a primeira coisa que precisava era o cidadão. Para ser adotado, mesmo na idade adulta, como o Ângelo falou, podia ser adotado. Mas para ser adotado, ele precisava ser livre. E é exatamente a obra da salvação, como Cristo opera em nós. Primeiro, Ele nos liberta. Primeiro, Ele nos liberta de toda a influência dos... Rudimentários? Dos espíritos do rudimento. Mas depois Ele nos recebe como seu filho e nos dá o seu espírito. Mas é necessário abandonar dos deuses da família anterior. Eu não sei se vocês lembram, mas naquele caso do Antigo Testamento de Ruth e Noemi, quando Ruth diz que vai seguir Noemi, né? E ela diz: aonde você for eu irei, o seu Deus será o meu Deus. Basicamente ela estava se entregando à adoção, dizendo: eu rejeito os meus deuses estranhos, para que agora eu caminhe seguindo os seus deuses. E sabe, o Senhor não apenas nos criou, não apenas nos gerou, mas o Senhor, Ele está nos adotando. Ele já fez tudo. E não tem nada que a gente possa fazer para acrescentar qualquer coisa à obra que Ele fez por nós. Mas a escolha de ser um filho adotado e ser um filho adotivo tem uma responsabilidade nossa nisso. Sabe? A obra da cruz, ela é tão escandalosa que muitas vezes a gente não consegue assimilar e não consegue usufruir dos benefícios dela. Nós estamos constantemente desejando fazer por merecer esse amor. E eu sempre digo, a moeda que Deus pagou, que é o seu Filho Cristo, o sangue do seu Filho Cristo, é uma moeda que não é intercambiável com as moedas que nós podemos pagar, que é a nossa obra humana. Mas o meu sentimento é, Jesus, Ele quer nos levar a uma condição de entender a sua obra. Deus quer nos levar a uma condição de entender que nós fomos adotados por Ele. Mas o desejo dele é que esse amor, ele alcance o nosso coração de uma forma tão poderosa que nós nos entreguemos a Ele, né? Sem reservas, nos tornemos esses filhos adotivos. Filhos adotivos. Espírito Santo, obrigado pela obra que você tem operado no coração de cada um de nós. Mas agora eu aqui junto com os meus irmãos, Senhor, peço que o Senhor nos faça compreender a largura, a profundidade do Teu amor, Senhor.
para que juntos, Senhor, nós possamos experimentar, Senhor, uma verdadeira proporção do Teu amor que conquiste o nosso coração de uma vez, Senhor, para desistir da nossa força humana, para abandonar, Senhor, todo o desejo de se tornar merecedor da obra que o Senhor fez por nós, Senhor, mas simplesmente descansar na posição de filhos adotados, para nos tornarmos esses filhos adotivos que recebem o Teu amor, o Teu afeto e que se entregam a Ti com toda a devoção, rejeitando os espíritos rudimentares, rejeitando, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai, e recebendo o Teu amor e a Tua graça, Pai. Faça, Senhor, aumentar cada vez mais a compreensão do Teu amor e da Tua graça sobre nós, Senhor. Que saiamos daqui, Senhor, como filhos que entenderam que são amados e que nós não precisamos de outro amor além do Teu, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de toda a escravidão, de querer a aceitação, o amor de outros, porque nós temos o Teu amor. Liberta-nos, Senhor, de toda a prisão, Senhor, de todo o aprisionamento, Senhor, porque nos sentimos em alguns momentos não amados pelos nossos pais, como gostaríamos de ser amados, Senhor. Porque não nos sentimos amados por pessoas, tutores, curadores, se não nos sentimos aceitos e acolhidos como gostaríamos de sentir, porque o Seu amor sempre nos amou, sempre nos acolheu, sempre nos tutoriou, sempre nos curou. Jesus, o Teu amor é suficiente. Que essa verdade encontre o nosso coração nessa manhã e saiamos daqui como filhos, não apenas amados, mas enviados para levar o Teu amor aonde formos, Pai. Isso é o que nós Te pedimos no nome de Jesus, Senhor. Tatua esse amor no nosso coração nessa manhã, Pai. Braços do Pai, nós estamos cercados de canções de livramento. Temos sido libertos da nossa escravidão. Somos filhos e filhas, vamos cantar a liberdade. Oh, 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 Estenda suas mãos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana. Vá em paz. Em nome de Jesus.